Você acredita que o Bolsonaro vai ser preso? Essa é a minha pergunta. Ou você acha que isso tudo é um circo pra ficar criando esperanças em nós, falsas esperanças em nós? Depois de tanto tempo, cara, eu não sei se eu creio mais não. Se o Bolsonaro não foi preso pelo genocídio, né, que ele é responsável, né, à frente do Brasil durante a pandemia, se ele não foi preso por esse motivo, eu não sei se ele vai ser preso por tentativa de golpe de Estado, né? Mas o fato é que o Bolsonaro foi acusado, né, pela PGR por tentativa de golpe de Estado, né, e foi responsabilizado, né, por todas aquelas manifestações antidemocráticas que aconteceram no nosso país durante a sua gestão, né. Gente nos quartéis, parece até um pesadelo, né, galera? Ou até, às vezes, parece um filme cômico. Quando você lembra da pandemia, aí parece um pesadelo. Que graças a Deus passou, mas não passou, não nos deixou ileso, né? Todos nós carregamos marcas desse período complicado que foi a pandemia. E não foi só a questão da pandemia, porque a pandemia, ela pegou todo mundo, né? E eu falo de maneira literal, mas o problema foi passar por uma pandemia global, né, sob a presidência de um irresponsável como foi o Bolsonaro, né? E aí, tipo assim, diante de todas as acusações, de tantas provas, sabe, tudo documentado, eu acho que as consequências foram muito pequenas, né? E naquele momento, quando eu vi que o Bolsonaro ia sair ileso dessa parada, o que tá complicando o Bolsonaro é essas atitudes antidemocráticas dele, que eu acho que de fato devem ser punidas, e eu acho que tá certo o processo legal como tá correndo. Acho que deve ser burocrático também essas coisas, né? Enfim, você tá falando também de um ex-presidente, você tá falando de STF, tudo isso deve ser bastante burocrático. Mas assim, eu vou confessar para vocês, eu gostaria de ter visto justiça acontecer, né, durante a epidemia do Covid. Eu gostaria de ter visto justiça acontecer com o Bolsonaro quando a gente percebeu, né, que poderiam ter morrido muito menos pessoas do que de fato morreram. Isso é lamentável, isso é realmente triste. Pensar que, além da tragédia humana, né, existiu essa tragédia política, né? Mas, desde ontem, Bolsonaro deve estar pensando o que faz da vida dele, se fica aqui no Brasil, se foge, apesar que ele está sem visto, né? Só se ele desse mais um golpe, né, para tentar fugir disso, né? Enquanto isso, a cúpula bolsonarista e os conservadores estão em busca do quê? Anistia, né, para os acusados do 8 de janeiro, né? Para quê? Porque eles sabiam que isso ia chegar no Bolsonaro em algum momento, né? O Álvaro perguntou se eu fiz muito velório nesse tempo. Cara, não podia, né? Os velórios naquela época, eu perdi 2 pessoas próximas, conhecidas, mas os velórios daquela época eram velórios meio, né, tipo assim, cheio de restrição, você não podia ter aglomeração e tal. Graças a Deus, do nosso ciclo mais imediato, assim, ou seja, da minha família, da minha igreja local, a gente não perdeu ninguém, mas teve alguns amigos, alguns conhecidos, que certamente, se tivessem em tempos normais, eu teria estado ali presente no velório dele, seja para dar uma palavra, seja para ser uma presença de suporte ali, né? A Mariane Sanches está dizendo que está de férias e que veio rir do Bolsonaro aqui. Mariane, o palhaço aqui é a gente, mas a gente também ri da nossa cara, né? Ai. Olha aí. Marcos Oliveira tá na casa. Disse 700 mil é um número tão grande que as pessoas parecem não compreender o tamanho disso. Cara. E o problema é que a gente que já acha absurdo, né? A gente que acha isso absurdo, também nos acostumamos com essa parada. Sacou? Ficou tudo muito estratosférico, né? Na época da Covid. Todos os números eram muito absurdos. Se você pensar que teve dias que morriam 2.000 pessoas por dia, né? E a gente, tipo assim, a gente estava assustado, mas essa notícia, uma vez, ela é uma coisa, ela tem um impacto. Quando ela vem 2, 3, 4, 5, várias vezes seguidas, ela começa a perder o impacto, né? Você começa a normalizar, você fala, cara, acho que esse é o novo normal, entendeu?
Então, assim, na minha opinião, o principal crime de Bolsonaro foi a má gestão da saúde pública durante o Covid, né? Durante o coronavírus. E isso passou pelo menos por enquanto, né? Não sei se talvez em algum outro momento a história irá cobrar. Mas eu também não acredito nisso, sabe? Esse negócio de que a história irá cobrar, ninguém ficará impune e não sei o que, a justiça não é cega. Eu não sei se é bem assim que funcionam as coisas, não. Eu acho que a justiça é cega pra caramba em vários aspectos. Eu acho que tem muita gente por aí que fez muita coisa errada e continua impune, ileso. Então, não sei se as coisas funcionam dessa forma, né? O que nos resta é ter a esperança na justiça divina, né? Mas a justiça divina é outro rolê. A gente gostaria de ver acontecer aqui no presente momento, na verdade. Esse era o desejo. Ai, ai.